E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta-feira, ela nunca decepciona, mas a de ontem foi caprichada. E, gente, o vídeo de hoje está aqui dividido em 4 temas. Já vamos começar falando sobre todas as confusões que envolvem o senador Marcos Duval, todos os últimos desdobramentos do caso. Ontem, ele concedeu entrevista para a CNN, chorou, virou meme. Apareceu com um relatório que, na verdade, era um calendário. A esquerda já quer caçá-lo, ou pelo menos levar para o comitê de ética. Agora foi aberta investigação contra ele por possível denunciação caluniosa. Ele resolveu atuar contra o judiciário. Ele depois foi na PGR, saiu a matéria tentando aí organizar meio que as 4 versões que já foram apresentadas. Tem mais algumas informações novas, enfim. Fazer a cobertura de tudo. Também saiu 2 notas interessantes que fazem uma análise do caso, os possíveis impactos jurídicos e políticos da coisa, inclusive olhando assim, né, o que pode impactar no dia a dia da direita brasileira, no médio, longo prazo, curto prazo, enfim, tem muita coisa. Depois vamos falar do Dilma. Os seus ministros voltaram aos holofotes do consórcio e não voltaram de um jeito muito bom, não. A ministra do Turismo, acho que deveria, né, questionar muito bem aí as suas amizades, e o ministro das Comunicações, esse tá aí, se não cair agora, eu não sei mais o que precisa acontecer para um ministro desse desgoverno cair. Inclusive, o Roberto Requião, acredite se quiser, o Requião, né, e fã de carteirinha do Lula, fez campanha, apareceu nas redes sociais, né, em críticas contundentes contra a turminha da picanha. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar. A coisa não tá simples. O terceiro tema é interessantíssimo. Há muito tempo eu venho comentando com vocês algumas coisas e eu acho que agora ficou claro, pelo menos aí os próximos 6 meses, 1 ano, qual é a agenda do establishment. Se a esquerda tem uma agenda, o establishment também tem a dela. No dia de ontem aconteceu algumas coisas, pessoas importantes falaram vários assuntos, né? Discorreram e a gente vai falar sobre isso e o negócio é meio interessante, vamos falar assim, né? E se der tempo, eu quero comentar com vocês sobre a questão econômica. O Brasil vem vivendo um caos com as propostas da turma da esquerda, as falas do despresidente, né, desse desgoverno, e Bolsonaro falou algumas coisas que eu acho que são bem verdades. Falou nos Estados Unidos, espero que dê tempo de comentar sobre tudo, mas vamos começar. E vejam só, quando você acha que não tem como ficar mais surpreso com o Brasil, eis que o Marcos Duval desafia Hollywood e deixa aquele filme que todo mundo deve ter assistido, Loucademia de Polícia, no chão, no chulé. Duval mostra calendário da BIM como se fosse relatório contra Lula. Após um longo dia dando entrevistas sobre o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro em um suposto plano, Marcos Duval publicou na noite desta quinta-feira a foto do que disse ser um relatório da Agência Brasileira de Inteligência. O problema é que, segundo agentes da BIM, o relatório nada mais é do que o calendário de 2023 distribuído aos funcionários. O senador apagou a foto. E foi isso daqui que ele postou. Neste relatório, cai o ministro da Justiça e cai o presidente Lula. Hashtag CPI do terror. Ele posta lá no stories dele do Instagram. Esses são os nossos parlamentares. O Brasil, né, supera qualquer roteiro de Hollywood assim, com as mãos nas costas. O Marcos Duval, ele adora se apresentar, né, com o senador, basicamente aí braço da SWAT, que ele até falou que ia renunciar, voltar para os Estados Unidos, ter o trabalho dele junto com a SWAT. Agora tá ficando tão ridícula que até o Globo soltou essa nota. O broche da SWAT, usado por Marcos Duval, é vendido por R$60 na internet. O que talvez seja fake news da Globo. Porque teve gente que achou por 35. Olha só, hein? Olha só, 35. Acho que a Globo tá valorizando demais o nosso senador capixaba. Aí ele concedeu entrevista na CNN. Só pela manchete e o subtítulo você já vê a confusão. Marcos Duval disse que o seu ex-assessor o influenciou a dar esse depoimento. Repórter Leonardo Caldas trabalhou como assessor do senador e é o autor da reportagem da Veja. E aí o Marcos Duval disse que fez isso daí. Ele ainda falou que ele foi gravado sem autorização. Você fica se perguntando o que está acontecendo. Nessa entrevista, ele virou até meme.
Ah, Jesus. Eu vou mandar pra vocês o vídeo, vale a pena você olhar pra cara dele. Mas só pelo tom de voz, você vai entender o que tá acontecendo. Senador, obrigada. Então vamos encerrar a entrevista. Eu agradeço muito a participação e a entrevista. Filha, isso é por você, tá, filha? Pra deixar um Brasil melhor pra você. Senador Marcos Duval, então, conversando com a gente aqui no Visão CNN. Muriel, vamos encerrar aqui. Gente, tem que ir, gente. Tem que ir, porque o Brasil é intancável. Esse país não tem condição, bicho. Rapaz, é muita loucura. Filha, é por você, filha. É por você, é pro Brasil melhor. Rapaz, velho. É inacreditável. É inacreditável. Nossa senhora. Chega a ficar emocionado aqui. Tô chorando junto com ele. O Brasil, sabe? Assim, cara, o que é que tá acontecendo? A gente não consegue sair do lugar. Eu não consigo entender o que passa nesse país às vezes. Esses são os nossos representantes. Cara, assim... Eu até agora tô até sem entender o que é que o Marcos Duval... Qual era o interesse dele? De ter revelado tudo que ele revelou. Na verdade, eu não sei nem o que ele revelou mais. Eu tô perdido na história. Ele quer chegar onde? Acho que ninguém tá entendendo. Até a turma da esquerda tá com medo. Não, vamos esperar pra ver aqui, velho. Não sei o que ele quer. Será que ele quer tirar uma CPI do papel? Será que ele não quer? É verdade ou não é? O Alexandre Padilha, no primeiro momento, falou: pô, a fala é grave, tem que investigar. No segundo momento, ó, peraí, vamos com calma aqui com essas denúncias aí do Marcos Duval. Vocês viram o próprio Randolfo Rodrigues falando: ó, isso aí é caso de um bom psicólogo. Aí vem. Base do Lula vai levar Marcos Duval ao Conselho de Ética. E a rede acusa Marcos Duval de golpismo e pede cassação do mandato. Em representação concluída na noite desta sexta, a rede diz que Duval se valeu da proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro para conspirar em prol de um golpe de Estado. Já estão tentando envolver Bolsonaro na confusão. Abre aspas, não satisfeito em participar de tal reunião e de parecer cogitar participar efetivamente do plano golpista, o senador ainda promoveu um verdadeiro tumulto a divulgar as informações com diversas idas e vindas em suas infinitas versões sobre os fatos, afirma o documento. Isso é um ponto que eu acho que todo mundo deveria estar se questionando. O que o Marcos Duval queria fazer com suas revelações? Ninguém consegue entender. E tantas idas e vindas na entrevista, isso, aquilo, outro. Assim, se tem algo sério, se tem algum tipo de materialidade, se tem algum tipo de prova, porque o Ministério Público não age assim, né? Ah, eu falei, tá falado, disse ministro, não é só no papel. Não existe isso, você fala, e só porque você falou, né, isso é uma verdade absoluta. Ele tem que provar o que ele falou. A própria também pontuando que não tem base. É só conjecturas, é só disse-me disse. Pode agravar, né? Tem um impacto muito mais político do que jurídico, no final das contas, que é muito disse-me disse. Mas, substancialmente, o que é que tem para ser apresentado? O país está sendo colocado numa rota de colisão sem parar, sem parar. Crise após crise. Quando as coisas começam a melhorar um pouquinho e a população começa a focar no país, dos problemas reais que precisam ser resolvidos e que esse desgoverno não tá nem aí pra nada, tá lá com a agenda ideológica dele, não é petista, é uma agenda petista. Quando a população começa a focar nisso, vem uma nova confusão. E aí tira o foco mais uma vez. É o que o Marcos Duval tá fazendo. A divergência entre Bolsonaro e Daniel Silveira sobre o encontro que teria tratado do golpe. Essa matéria eu quis trazer para vocês só para mostrar uma coisa, ó. Após a revelação, o ex-presidente diz a um ex-colaborador de seu governo que a conversa com o senador e com Daniel Silveira teria sido rápida. Não só Bolsonaro falou isso, o próprio Marcos Duval também falou que foi um encontro assim, rápido. No máximo 40 minutos, não mais que isso. O Bolsonaro ficou calado e depois falou, beleza. Vamos lá, a vida que segue. Depois tu fala aí. Eu já queria encerrar. Imagina, Bolsonaro estava em casa, de bermuda, aí chega um maluco do Daniel Silveira com um plano mirabolante. Bolsonaro dele parado assim, cara, o que tá acontecendo aqui? É sério que alguém viu? É sério que estão vindo aqui na minha casa para me apresentar essa maluquice? E como se isso fosse salvar o Brasil? Só imagina o que passava na cabeça de Bolsonaro. Já o ex-deputado afirmou a interlocutores que chegou a ter um encontro que durou horas
com Bolsonaro, na mesma semana que ocorreu a conversa com Duval. Esses aliados não sabem dizer se a reunião seria a mesma que o senador descreveu ou se seria um outro encontro entre o então presidente e o Daniel Silveira. Isso daqui eu duvido que tenha acontecido. Isso aqui é aquele típico cara que adora contar vantagem para dizer assim, não, olha só, eu sou super amigo de Bolsonaro, fico horas conversando com ele, ele me vê como um seu braço direito, né? Eu sou o cara da inteligência dele. Obviamente que isso não aconteceu. Fica arrotando mentiras para tentar, né, mostrar que é virtuoso. E o Daniel também se supera a cada momento. Marcos Duval tem reunião com Augusto Aras na PGR. Essa manchete aqui eu trouxe não para falar da reunião, depois a gente comenta um pouquinho sobre isso. Na verdade, ao longo da matéria diz que não tem muita materialidade o que ele está falando, não tem prova, não tem nada, assim, vai chegar como que ele falou? Ele vai falar uma coisa, Bolsonaro vai falar outra, Daniel vai falar outra e aí? Então não tem como, juridicamente é extremamente complicado. Só que a matéria faz um negócio interessante, né? A cronologia da contradição. Primeiro, em entrevista à revista Veja, antes da posse de deputados e senadores, no dia 1º de fevereiro, Marcos Duval afirma que Bolsonaro teria participação direta no plano. Aí, na live realizada na madrugada do dia 2, ele diz o seguinte: eu ficava puto quando me chamavam de bolsonarista. Vocês me esperem, que vou soltar uma bomba. Sexta-feira vai sair na revista Veja a tentativa de Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto a ele. Só para vocês terem ideia, e lógico que eu denunciei. Entrevista coletiva na manhã de quinta-feira. Marcos Duval entra em contradição e diz que o presidente teria ficado calado durante toda a reunião. Nesta versão, o parlamentar responsabilizou Daniel Silveira e ainda garantiu que denunciou tudo para o ministro. E, no depoimento para a Polícia Federal, ele mantém a versão anterior de que Bolsonaro ficou calado durante o encontro e que Silveira teria detalhado o plano para gravar o ministro. Que confusão. Denúncias de Duval ainda são incipientes e versões se contradizem. Avalia integrante da PGR. E vai ficar nisso. Sem uma materialidade, sem nada. Tem que provar de alguma forma. Senão é disse-me disse. Juridicamente, isso não vale de muita coisa. É mais um impacto político. E aí, após criar toda essa confusão, aqui, né? Após relatar trama golpista contra o ministro, Marcos Duval agora quer o afastamento do ministro do caso. Ele afirmou na sexta-feira, no caso ontem, que ia pedir à PGR o afastamento do ministro da relatoria dos inquéritos que apuram os atos. E aí o motivo, segundo ele, é o fato do magistrado ter sido citado no depoimento em que ele prestou, relatando a reunião como antigo chefe do Palácio do Planalto com o ex-deputado Daniel Silveira, em que ele foi apresentado um plano para gravar o ministro. Aí agora o pessoal está se perguntando, mas o cara é o quê? Agora é um agente duplo, o que está acontecendo? E aí o ministro, depois de tudo que rolou, determinou a apuração de supostos crimes do Marcos Duval. Ele agora quer saber qual é a realidade nas 4 diferentes versões que foram contadas pelo senador. O ministro determina no espaço publicado nesta sexta a apuração das declarações. O senador Marcos Duval apresentou à Polícia Federal uma 4ª versão dos fatos por ele divulgados, todas entre si antagônicas, de modo que se verifica a pertinência e necessidade de diligências para o seu completo esclarecimento. O parlamentar pode responder por falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo. Além disso, a intenção golpista revelada por Duval pode configurar os crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Essa é uma nota aqui do Leandro Loyola, lá no bastidor. Ele falou algumas coisas que eu acho que são interessantes. Trouxe aqui 4 parágrafos, acho que resume tudo. Ele fala assim, ó. O relato do Marcos Duval, a Veja, que recebeu a proposta do Mababati, né, é estarrecedor, mas difícil de comprovar para efeitos judiciais. Vai provar como? Tem uma ata da reunião assinada? Tem algum áudio gravado? Então o que? Tem vídeo? Não. Então como é que vai provar? Juridicamente é complicado. Na política, no entanto, seu efeito já está estabelecido. O bolsonarismo ficou ainda mais tóxico. Seus parlamentares sofrerão com isolamento neste início de legislatura. O que o cara está falando? O caso do Marcos Duval,
ele vai ser atribuído a toda a direita. Essa ideia aí sensacional do Daniel Silveira, que convidou o Marcos Duval, vai ter impactos agora em toda a direita do país inteiro. Nesta quinta, Marcos Duval tentou desdizer o que disse ontem em uma live e a Veja. Depois tentou a estratégia de causar danos ao ministro. Não há mais volta. Ainda que sem comprovação, seu relato reforça o que já se sabe. Aqui é a palavra de um jornalista do consórcio, né? Segundo o consórcio, já se sabe que o bolsonarismo é inimigo da democracia e do Estado democrático de direito. Só acredita numa versão da democracia na qual ele, o bolsonarismo, é dominante e impõe seus parâmetros. Isso daqui é basicamente um relato sobre o que o consórcio, os opositores, a esquerda, vai fazer com o caso. Isso é óbvio que eles iriam fazer. Tentar colocar, tá vendo? Ó, a turma da direita, a turma bolsonarista, Bolsonaro, conservadores, eles não aceitam. Eles não aceitam a democracia. Democracia só é quando eles estão no poder. São violentos, são golpistas, toda essa ladainha. E antes de você querer culpar o consórcio, você querer culpar qualquer coisa, nada disso daqui, pessoal, estaria acontecendo se Daniel Silveira não tivesse o tal plano. O plano do Daniel Silveira é tão absurdo que ele chamou um senador que já tinha processado os filhos de Bolsonaro, que não tinha proximidade com Bolsonaro, tanto que Bolsonaro ficou com medo, inclusive está sendo grampeado. E Daniel Silveira pede total discrição para o cara não contar nem para a esposa. E agora todo o Brasil sabe. Nada disso daqui estaria acontecendo se não fosse o Daniel Silveira. Este é o principal culpado de tudo. Isso é péssimo na democracia. Ainda mais quando o bolsonarismo não está no poder como agora. Parlamentares e militantes simpáticos a Bolsonaro ficarão isolados. Estão tão tóxicos quanto Bolsonaro. A nova revelação golpista tende a afastar deputados e senadores do centro dos bolsonaristas, o que reduz sua capacidade de fazer acordos, tentar colocar seus temas em pauta e vencer votações. Vai enfraquecer os nossos legisladores. No legislativo, é preciso compor e negociar. É difícil fazer isso quando se faz parte de um grupo golpista. Vocês acham? Vamos pegar aqui um melhor dos exemplos. Tivemos agora a eleição da presidência do Senado. Rogério Marinho é um golpista. Rogério Marinho, inclusive, já foi de partidos no passado como o PSDB. Ele é um golpista? Não, mas vamos tentar colocar essa pecha nele. Já colocaram agora na disputa. Votar em Marinho era votar contra a democracia. Eles vão fazer isso. E esse tipo de ação acaba por dar mais e mais munição. Isso daqui está acontecendo, pelo menos de forma, sabe assim, reiterada, repetitiva, né? O mesmo disco desde abril de 2020, com o surgimento de Roberto Jefferson e a turma dele, que veio os 300 e tudo mais. Que, por sinal, o Daniel Silveira também é do PTB. O relato de Marcos Duval é forte não apenas pelos detalhes, mas porque se soma a outros episódios da mesma tendência. E aí pare e pense sob a ótica de uma pessoa que não é de direita, que não acompanha a política, que não segue Bolsonaro, que não assiste às lives de Bolsonaro, que não para ver o que Bolsonaro realmente falou, né? Pegar o vídeo assim em primeira mão e falar o que Bolsonaro realmente disse. Não é a pessoa que no máximo escuta William Bonner. Isso aqui é mais, né, um bloquinho no edifício que eles estão tentando criar para mostrar o Bolsonaro é a pior coisa que existe. Eu digo Bolsonaro porque Bolsonaro encabeça todo o movimento, né? O ícone da direita. Como se fosse o líder, como se fosse o Lula para a esquerda. Tá vendo? Isso daí é o que os apoiadores de Bolsonaro representam. Então tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Ah, olha aqui, ó. Golpe é o termo mais ligado a Bolsonaro nas redes após o caso do Val. O cara tá quieto. O cara tá nos Estados Unidos. Tá lá tirando um tempo lá pra esfriar a cabeça, tentar entender, né? 4 anos de ataques. O que foi que o Bolsonaro fez? Nada. Mais uma vez tá tendo que pagar o pato por causa dos outros. E a turma da direita, muitas vezes, acaba batendo palma pros malucos dançar. Eu tento, sei lá, passar... Quando vai em algum lugar um pouco mais fora da bolha, eu tento emplacar algum tipo de discurso que seja um pouco mais calmo, né? Sabe assim, pô, aqui a plateia não é a plateia de costume. Aqui eu não tô falando apenas pra turma que já me segue no canal, etc, tudo mais. Mas
Quando eu tiver a oportunidade de ir no Pânico, por exemplo, já vou de forma bem mais moderada, mais calma. Cada ambiente é uma coisa diferente. Então, eu acho que tem que ter um pouquinho, né, de moderação às vezes. Ontem, de madrugada, né, 2 da manhã, tinha saído essa nota. Trouxe no vídeo de ontem falando, ó, Carla Zambelli se arrepende de ter sacado a arma. E no dia de ontem, no final da noite, saíram em várias notas. O teu aqui está bem resumido na manchete da Folha. O Supremo abre inquérito contra Carla Zambelli por causa da perseguição. Eu tenho a mais pura convicção que a Zambelli está extremamente arrependida. Mas é aquela coisa, né? Falar, isso está acontecendo. Estão me perseguindo. Não faz sentido. Eu tava dentro da lei, eu tinha porte, eu tinha isso, eu tinha aquilo outro, etc. Tudo mais, o cara me xingou. Tudo isso poderia ter sido evitado se não tivesse sacado. Como assim? Todo esse caos que a gente está vivendo, ele poderia ter sido evitado se não fosse Daniel Silveira. Bolsonaro estava no evento ontem, falou várias coisas, e eu acho que aqui acalma um pouco. Mesmo diante de todo esse caos que está acontecendo, mesmo diante de uma oportunidade, de uma não, de várias, que a direita perdeu. Você pega ali o início de janeiro, vocês lembram como é que estava o clima até o dia 7? Até dia 8 de manhã, a ministra do Turismo já estava na corda bamba, para cair. Com 8 dias de governo, 9 dias, botar, né, que ia ser segunda-feira, 9 de janeiro, podia ter, quem sabe, a ministra do Turismo caindo, com 9 dias de governo. Aí teve a confusão dia 8. Todos os holofotes em cima do governo, falas malucas da turma da economia, bancos, BNDES, tudo isso daí ficou meio que segundo plano. Por quê? Porque o foco era o dia 8. As coisas estavam acalmando, passou janeiro, já estava nessas idas e vindas finais, etc. O pessoal já está voltando a comentar a economia, pô. E aí, o Dilma aí, dando entrevista, falou com quem de Alencar na Rede TV, falou umas coisas complicadas. Aparece o Marcos Duval. O assunto já estava ali, Senado, Pacheco, Rogério Marinho e agora o pós, comissões. Aí vem isso daí. Mais uma vez, tira o foco das questões do Brasil, do caos que está sendo o desgoverno para as confusões. Mas mesmo assim, o Brasil é maior que tudo isso. Mesmo assim, Deus é brasileiro. E Deus não vai deixar seus filhos da mão. Tenho certeza que o Brasil não se acaba com o atual governo. Quem diz é Bolsonaro. E ele tá certo, o Brasil não vai acabar. Não vai acabar. Não vai. 24 vem, ano que vem já. Vocês vão ver, a direita vai eleger muito mais prefeitos do que elegeu em 2020. Muito mais vereadores do que elegeu em 2020. Não tem como ser diferente. Isso vai acontecer. Vocês verão. Vocês verão. É preciso agora ter, né, racionalidade, agir, pensar, botar a bola no chão, olhar pra frente, parar de correr olhando pra bola. Bota a bola no chão, olha assim, ó, olha o que tá acontecendo. Vê onde é que tá os marcadores, vê onde é que tá o zagueiro, a oposição. Usar a linguagem do futebol, que todo mundo é brasileiro, todo mundo entende. E calma, vamos na calma, toca a bola, vamos tocar aqui a bola. Recua um pouquinho, toca ali pra trás, pro volante, pro zagueiro. Tá cheio de marcação aqui, toca um pouquinho, vamos aqui organizar o meio de campo. Respirar um pouquinho, às vezes o pessoal tá cansado. Faz algumas substituições se precisar, vamos voltar. Na calma. O Brasil não vai acabar. Não vai acabar. Mas nessa toada que a turma tá indo, não tá muito bom. Acho que tá mais do que claro. Só vou botar aqui de link, porque tem a ver com Bolsonaro, Estados Unidos. Olha a turminha do amor. É isso que eu tô falando. O desgoverno não tem agenda propositiva. Não propõe nada. Ontem a capa da Cruzoé, lá da turma antagonista, foi... Já assistiu aquele filme V de Vingança? Eles pegaram a cara do Dilma, colocaram no V de Vingança e aí colocaram L de Vingança. Tá todo mundo comentando. O próprio consórcio. Acho que é a surpresa de todos. Eu não esperava o consórcio tá pontuando do jeito que tá. Aí tá aqui, ó. Olha qual é a ideia. Dilma encontra embaixadora e PT tenta barrar visto de Bolsonaro nos Estados Unidos. Trabalhar pelo Brasil, propostas... Esquece. Deixa isso daí pra lá. Não é prioridade pra turma do PT. O que o PT deveria realmente estar se preocupando, que é coisa pra se preocupar e tentar resolver, é a coisa que envolve os seus ministros. Olha essa nota. Ministra ligada a milicianos ajuda PT em locais distantes da esquerda, diz pesquisadora.
Tá, mas e aí? Significa o quê? Que beleza, então, né? É a aliança com os milicianos pelo bem maior? Não entendi. Só pra falar do caso dela, a bola tava pingando. Chutou pro gol. Olha quem chutou pro gol. Deltan Dallagnol. Deltan é tucano, tá no Podemos por, sei lá, né? Uma simples questão pontual, mas nada faria diferença. O Deltan Dallagnol tá no PSDB. Ele, o Moro. Deltan aciona Ministério Público do Rio contra a ministra do Turismo. Por quê? Ele pediu investigação da Daniela Carneiro por suspeita de mau uso de recursos do fundo eleitoral durante a sua campanha a deputada federal no ano passado. Segundo suspeitas divulgadas há 2 semanas, Daniela teria gasto 1,09 milhão de reais em 2 gráficas fantasmas em Belford Roxo, município que o marido dela, o Wagner Carneiro, é prefeito. Só que esse caso da Daniela é fichinha perto do nosso ministro das estradas. Esse daqui tá pra nascer. Esse aqui realmente é jogador. Camisa 10, devia estar no PT. Esse é o ministro mais petista do país. Assim, em termos de você olhar falando, esse cara merecia estar no PT. Merecia, quem sabe, até ser o sucessor do Dilma, candidato. Você fala assim, rapaz, é sensacional as coisas que vão acontecendo ao redor dele. Folha de São Paulo, não apenas o Estadão, agora também está comentando sobre ele. Emendas de 42 milhões de ministro das Comunicações bancam empreiteiras alvos da PF e TCU. Aí a Folha fala o seguinte, ao menos 42 milhões indicados pelo ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, irrigaram contratos com empreiteiras que estão no centro de suspeitas de irregularidades em obras da estatal federal Codevasf. A principal beneficiada foi a Engeforte, que recebeu empenhos de cerca de 22,8 milhões. O TCU aponta a construtora como a principal beneficiada de um suposto esquema de quartel. Como revelou a Folha, a empresa dominou licitações da Codevasf em 2021 e, em parte delas, usou uma empresa de fachada. Outra beneficiada é a Construservice, que teve 19,3 milhões de reais empenhados a partir de verbas direcionadas por Juscelino, nosso ministro, para obras em diversos municípios do Maranhão. A empreiteira tem como sócio oculto o empresário conhecido como Eduardo DP, que chegou a ser preso em operação da Polícia Federal em 2022 por suposta fraude em licitações e desvio de verbas federais na Codevasf. Essa matéria aqui da Folha foi mais ou menos, né? Só assim umas denúncias, assim, aleatórias. O Estadão segue se superando. Ministro do Dilma usou orçamento secreto para beneficiar a própria fazenda no Maranhão. Aqui não é apenas da estrada, é mais coisas. O Estadão conseguiu identificar 50 milhões. Chupa a Folha de São Paulo, 50 milhões. Destes, o deputado despachou 16 milhões para Vitorino Freire, onde sua família costuma revezar o poder com aliados desde os anos 1970. Foi nessa época que Vinícius Aurélio Rezende, o avô do nosso grande ministro, iniciou a dinastia lá no município, né? Juscelino Rezende, pai do ministro, também comandou a prefeitura por 2 mandatos. Sua família tem dezenas de fazendas e ao menos 8 foram beneficiadas pela estrada que ele mandou asfaltar com verba pública. Ao menos 8. Não é uma, 8 fazendas. Vitorino Freire é uma cidade pobre. 31 mil habitantes. Na zona rural do Maranhão. Com saneamento básico precário. E, gente, um local onde 42% da população não tem calçamento na frente de casa. Pista de terra, chão de terra, 42%. Metade dos moradores vive com meio salário mínimo. A prioridade do ministro, porém, foi usar o orçamento secreto para pavimentar a estrada que atende às suas propriedades e de sua família. Segundo o Estadão. Metade dos moradores vive com meio salário mínimo. Pô, ministro, o senhor tá
O senhor está sendo aqui atacado pela imprensa. Tenho certeza que o povo brasileiro está com o senhor. O povo brasileiro está com o ministro. Pô, o ministro das estradas, pai. O brasileiro gosta de estrada, gosta de carro. Gosta de carro. É a turma do Estadão que não quer ver o pobre andando de carro. A turma do Estadão tá com inveja. Grande ministro. MP Eleitoral vai reavaliar a prestação de contas de ministro por apresentação de dados falsos. Isso aqui envolve a questão lá dos voos de helicóptero que já foram apresentados aí na prestação de conta dele da eleição. A próxima matéria que ainda fica melhor ainda. Não, o Estadão tá demais, eu com esse ministro. O Ministério Público Eleitoral do Maranhão vai reanalisar a prestação de contas da campanha do ministro das Comunicações, o Juscelino Filho. A decisão dos procuradores de fazer um pente fino nas despesas do então candidato a deputado pela União Brasil ocorre após o Estadão revelar que ele prestou informações falsas à Justiça para justificar despesas com voos de helicóptero. Anteontem, reportagem do jornal mostrou que a lista de passageiros apresentada pelo ministro incluía um casal e a filha de 10 anos. A família de São Paulo, turma toda de São Paulo. A família disse que não conhece o Juscelino, nem trabalhou para ele. Os três aparecem em 23 supostos deslocamentos de helicóptero, de um total de 77, pagos com dinheiro do fundão. Abre aspas, não tenho nenhuma ligação com a campanha no Maranhão. Nunca fiz nada ligado ao Maranhão, nem tenho ligação com nenhum político, afirmou a reportagem o empresário Daniel Pinheiro de Andrade. O ministro disse ter gasto R$385 mil com a empresa de táxi aérea. O então candidato a deputado gastou ao todo 2,8 milhões na sua campanha à reeleição. De forma reservada, integrantes do MP disseram que a revelação traz elementos novos ao caso que exigem uma reanálise dos documentos da campanha de Juscelino. Os procuradores entendem que ele não demonstrou vínculo formal ou informal com os passageiros. E aí, nossa, quando você acha que não podia melhorar, né? Estradas, helicóptero, orçamento secreto. Se bem que também envolve orçamento secreto. A turma do PT tanto fingia criticar na época da eleição, né? Agora vem a turma do Estadão, isso aqui teve até um organograma, relembrando aí um período recente da história brasileira, que o PT estava na frente do país, né? Alguns períodos recentes, né? O PT, toda vez que parece que o PT chega no poder, começa a aparecer assim, uns gráficos, né, de políticos ligados, assim, empresas, pessoas, é uma coincidência, é só uma coincidência. Ao menos quatro empresas comandadas por amigos de ministro ganharam 36 milhões de prefeitura no Maranhão. Rapaz. Ao menos 4 empresas de amigos, ex-assessoras e uma cunhada do ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, ganharam mais de 36 milhões em contratos com a prefeitura de Vitorino Freire. O Estadão apurou que o município governado pela irmã de Juscelino contratou as firmas com verbas do orçamento secreto e de emendas parlamentares destinadas por ele. O Estadão tá com inveja. O que tem de errado? Ah, só porque contratou a firma... Só porque a irmã dele contratou a firma da cunhada. Ah, para! Que inveja, viu? Só porque a irmã dele contratou com orçamento secreto as emendas que ele mandou a empresa da ex-assessora. Ah, tudo amigo. Vai contratar aqui do inimigo, é? Vai contratar o inimigo, é? Tá maluco? Inveja do Estadão. Grande ministro. Aspectos em comum entre as beneficiadas. Todas intensificaram os negócios a partir de 2015. E o que tem a ver? O que aconteceu em 2015? Quando Juscelino assumiu pela primeira vez uma cadeira de deputado. 3 foram abertas no início do mandato. Porque 2015 era Dilma. Primeiro ano do segundo mandato de Dilma. Os empresários estavam, né, esperançosos. Não tem nenhum vínculo com o Juscelino, né, subindo para o Congresso. É inveja do Estadão. Ministro amado do povo brasileiro. 2 ex-assessoras que trabalharam no gabinete de Juscelino tornaram-se sócias da Arco Construções.
Anne Jaqueline Silva Magalhães deixou o cargo comissionado na Câmara para ser uma das donas da empresa. Por sua vez, Cândida Santana fundou a companhia e depois virou assessora do deputado. Criou a companhia, depois virou assessora dele? Tá bom. O portal da Transparência de Vitorino Freire registra que a Arco fechou pelo menos 9 contratos, no valor total de 16,2 milhões entre 2017 e 2022, para recuperação de estradas, reforma de prédios, locação de caminhões e construção de praças e de uma escola. Hoje a Arco é administrada por Antônio Tito. Eu acho que eu lembro desse Tito de algum lugar. Marido de Cândida. No emaranhado de nomes que formam a rede de empresas, Tito é irmão de um outro dono de companhia beneficiada pelas verbas. Na terça-feira, a reportagem do Estadão mostrou que Diogo Tito é sócio oculto da Mubarak, que ganhou 2,9 milhões de reais para obras de estradas vicinais. Ao todo, a firma acumulou 4,8 milhões em contratos. Na segunda semana, como ministro, Juscelino recebeu o empresário no gabinete sem registrar na agenda oficial. Porque é um amigo. Amigo não marca. É moda antiga. Todo mundo aqui que tem mais de 30 anos de idade sabe. Amigo, você vai lá, você visita na casa dele. Você não precisa ligar. Inveja do Estadão. Pô, porque o irmão dele tem empresa. Fica pegando no pé. Por isso que a coisa. Não querem deixar o governo deslanchar. Gente, olha o que tá acontecendo. Olha o que tá... Isso aqui era pra estar em todos os jornais. Isso aqui é inacreditável. Eu tô de cara como esse ministro ainda não caiu. De boa, eu não consigo entender como esse ministro ainda não caiu. A quarta empresa ligada ao ministro Dilma, que ganhou contratos com a prefeitura de Vitorino Freire, é a Maranhão Asfaltos. Atualmente, a firma tem como sócia administradora a Aline Cavalcante Fialho Vale, irmã da mulher de Juscelino, Lia Cavalcante. A firma ganhou 3 contratos de 1,3 milhão entre 2017 e 2018 para o fornecimento de concreto para estrada. Outra obra executada por um empresário ligado ao ministro é o afastamento de uma estrada de 19 quilômetros que beneficia 8 fazendas da família de Juscelino em Vitorino Freire, como revelou o Estadão. O contrato, 5 milhões, foi firmado com a Construservice, de Eduardo Imperador, amigo do ministro, há 20 anos. No total, a firma ganhou 14,1 milhões. O Estadão mostrou ainda que Juscelino Filho apresentou dados falsos à Justiça Eleitoral ao prestar contas de sua campanha a deputado ano passado. Para justificar um gasto de 305 mil com um táxi aéreo, ele apresentou listas de passageiros de voo de helicóptero sem relação com a campanha. Uma família de São Paulo aparece em 23 dos 77 relatórios de viagens pagas com dinheiro público. Aí tem a resposta. Vamos olhar a resposta. Advogados do ministro disseram à reportagem que ele não é sócio das referidas empresas, assim como não é responsável por contratá-las. Né? O Estadão não falou que ele era sócio. O Estadão falou da cunhada, dos amigos, das assessoras, ex-assessoras. Abre aspas de novo. O ministro não pode responder pelo trabalho de terceiros. Que pergunte a irmã dele, né? Que é a prefeita da cidade. Afirmaram Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Veloso. A defesa não comentou o fluxo de pessoas entre o gabinete do deputado e as empresas que fecharam o contrato com o município de Vitorino Freire. A prefeita Luana Rezende, irmã do ministro, não ligou de volta. Sim, porque ela é prefeita, ela está ocupada, ela está governando para o povo de Vitorino Freire, tentando tirar essa cidade do interior do Maranhão, né, e transformar numa nova, sei lá, Zurique, uma nova Munique, né? Cidades de alto padrão na Europa. O clima não ajuda muito, né? Não neva, mas ainda assim, ela tá trabalhando duro. O Estadão acha que tem o quê? Que tem tempo para ficar respondendo matériazinha como essa? A prefeita tá ocupada. Ex-sócia da Arco, Júlio Neto respondeu não ter conhecimento sobre as informações apresentadas. Aline Cavalcante do Maranhão não ligou de volta. Antônio Tito diz que todas as licitações vencidas por sua firma foram legais e em alguns casos as empresas foram as únicas concorrentes. Bem legal, viu? Concorrência como essa, realmente é bem legal. Pô, eu acharia muito bacana se eu tivesse a empresa também. E aí pra vocês que estavam assim, meu Deus, é muita informação. Aquele típico
emaranhado que é normal, né? Nos idos petistas. Na era petista, sempre tem que ter um desenho desse pra gente começar a entender o que é que tá acontecendo. Aí você vê, ó. Quem é quem? Empresas ligadas a ministro ganham contratos com prefeitura. Aí coloca, ó, Juscelino, tem como cunhada a Aline Cavalcante Fiale Vale, sócia da Maranhão Indústria e Comércio de Asfaltos Modificados. Tem como aqui, ó, se conhecem há mais de 20 anos, segundo o ministro, Construservice, Eduardo José Barros Costa. A Polícia Federal diz que ele é o sócio oculto da empresa. Tem como irmãos na prefeitura, né? A Luna Rezende. Amigo de infância, Diogo Tito. Em tese, sócio oculto da Mubarak. E ele tinha como ex-assessora, né? A funcionária, Anne Jaqueline Silva Magalhães, ex-sócia da Arco, que eu acho que esse aqui todo mundo é da Arco, né? Mas são irmãos, né? Esses dois aqui são irmãos? Não sei. Tá mais maluco aqui, né? Essa linha aqui que eu não tô entendendo. Acho que todo mundo aqui é da Arco, né? Porque tá esse traçado vermelho. Mas tá aqui, ó. Juliano Neto Parente Santana, Lia Cândida Parente Santana Soares, que é casado, né? Deve ser cônjuge, com Antônio Tito Salem Soares, que é irmão do Diogo Tito. Tá bonito esse gráfico aqui. Só faltava colocar o dinheirinho aqui, quanto envolveu, né? Quanto cada empresa ganhou, etc. Mas tá bacana, tá bacana. Olha o que tá acontecendo com o Brasil. Olha o que tá acontecendo com o Brasil. E isso só não é assunto, só não ganha o destaque, ganha, porque querendo ou não, o caso do Marcos Duval chama mais atenção. Olha o que tá... Olha essa imagem, gente. Ministro das Comunicações. Comunicações que tem a EBC, né? O cara falando lá que o que dependesse dele... Na visão dele, a Dilma sofreu o golpe. Parte das comunicações também tem a SECOM. Vocês sabem lá, né? Eu achei que tinha acabado. Esse ministro tá demais, ó. O calote do ministro das Comunicações de Lula. Ministro das Comunicações, José Juscelino Filho, foi acionado na justiça pelo Banco do Nordeste por causa de um calote de R$831 mil. É a vida, né? Quem nunca deveu quer tirar a primeira pedra. Quem não tem uma dívidazinha, né? 800 mil? Isso aí é padrão. A Veja tá criando muito caso também, viu? Todo mundo aí pegando no pé. E diante desse cenário, esse que aparece, Roberto Requião, falando o seguinte. Você sabe que eu sou lulista, entrei na campanha de cabeça, não podia admitir o Bolsonaro e sou um admirador do Lula, pessoalmente. Mas, porém, todavia, contudo, nós estamos vendo ministros denunciados a cada momento por pequenos crimes. É o baixo clero, e desviou dinheiro para fazer uma estrada para sua fazenda, outro fez uma coisa bem semelhante. É uma coisa sem qualificação. E tem outra coisa também, os meus companheiros petistas vão pular agora, se estão nos assistindo. 37 ministérios, Nassif. Quem é que administra 37 ministérios? Qualquer empresário sabe que tendo 4, 5 diretores, já tem dificuldade de relacionamento e de comando. Mas 37 ministérios pode ajudar a ganhar uma eleição, mas depois coloca o presidente da República na mão, não do Lira nem do Pacheco, mas do sistema, que é um sistema viciado. Bom, eu não acho que o Requião tá de todo errado sobre tudo que ele falou. Também esse final, quando ele diz o seguinte, né? 37 ministérios, pode ajudar a ganhar a eleição, mas é complicado. Tem horas que às vezes reduzir o tamanho não é questão de poupar custo, tem nada. É realmente você conseguir ter menos pessoas para lidar. São 37 pastas diferentes. É muito interesse. Muito interesse, né? Uma frente ampla. E vamos falar sobre isso. A turma do PT tem uma agenda. Isso é óbvio. Tem uma agenda, sempre tiveram. Só que o establishment brasileiro não é apenas o PT. O establishment também tem a sua agenda. E vamos começar a falar de umas coisinhas. Quero começar com essa matéria aqui da Folha, uma análise aí do Thiago Rezende, algumas coisas bem interessantes, que ele fala assim, ó. Centrão aposta em racha precoce na base do Dilma e já fala em reforma ministerial. Reforma ministerial é dança das cadeiras.
Tira ministro, bota ministro. É isso aí, né? Nome bonito para falar que o ministro tá caindo. O Dilma colocou prioridade, com prioridade, propostas legislativas que, na visão de líderes do Centrão, dividirão a aliança da esquerda. Como assim? PT, PCdoB, PSOL e outras siglas aliadas do presidente serão empurradas a discutir, fora do campo ideológico, mudanças no sistema de tributos e impostos no país e uma nova regra de controle de gastos. Mas vão votar a favor dessas propostas? Gente, olha só. O Lula, ele na época da campanha dizia que esse seria o último mandato dele. Ele ia vir para fazer história. Querendo ou não, por mais que possa até ser o último, eu duvido que o cara queira sair da cadeira. Para ele continuar na cadeira, o Brasil não pode colapsar. O Brasil não pode colapsar. Essa disputa ideológica já pro PT, eles sempre acabaram perdendo, né? Se não fosse todo o apoio que receberam de diversos setores no Brasil, principalmente do consórcio, esquece. O que fizeram para pitar Bolsonaro com a pior pessoa do planeta não tá no gibi. Pro Dilma deixar de lado a agenda ideológica da esquerda e falar, bicho, olha só, vamos discutir essas questões que envolvem tributos, a reforma tributária, que há muito tempo a turma já vem comentando, e controle de gasto, né, com o arcabouço fiscal, para o Brasil não descarrilhar de vez, é porque a coisa tá feia. A coisa tá feia e os números não estão bons. Dezembro fechou com saldo negativo de empregos. A imprensa não falou sobre isso, não é à toa. O empresário tá vendo. Várias notícias de pessoas sendo demitidas, pessoas relatando que a coisa tá difícil no trabalho, gente relatando postagem assim, ó, amigo meu fez o L e foi demitido, faz o L de novo, bem feito. Empresas fechando, o investidor interno segurando dinheiro, o interno tá colocando dinheiro por causa do rentismo no Brasil, né? O Brasil é o país dos rentistas. A coisa não tá boa mesmo. Parlamentares influentes do Centrão acham que o primeiro racha no núcleo da base política do Dilma se dará ainda neste semestre. Não vai durar 6 meses. Olha a aposta. Essa turma não aposta errado. É o momento em que esses partidos, como republicanos, PP até o PL, a raiz do PL, óbvio, acham que ganharão ainda mais força. Oficialmente, vão voltar a espalhar o discurso de que o bloco garante a governabilidade ao país e representa a estabilidade política. Mas isso tem um preço. Articuladores do presidente não descartam uma reforma ministerial ainda neste ano, pois a verba, que era de emendas, deve ser usada nas negociações mais imediatas, como em votações importantes. O jogo da política começou agora. E o Dilma, experiente no terceiro mandato, guardou um pacotão de bondades para as negociações. Além de cargos, auxiliares do petista também afirmam que haverá distribuição de emendas, mas em um formato menos transparente que as antigas emendas de relator, né? Que não chamou de orçamento secreto. Menos transparente que o orçamento secreto. Menos, viu? Menos transparente. Os candidatos do Dilma, Lira e Pacheco, se reelegeram. Agora, dizem articuladores do petista, é hora de acelerar a formação da base no Congresso. Tudo será liberado no tempo da política. Eles estão com pressa. Líder do PT costura a recriação da Funasa. Quem? O Zé Cadiceu. A Funasa, ela foi extinguida por causa do PT, no segundo dia. Para estarem voltando, alguma coisa deu errado. Nunca houve uma equipe de transição tão grande neste país como foi a do Dilma. Mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas. E no segundo dia de governo, eles acabaram com a Funasa. Agora quer voltar. Parece que não está tendo cargo suficiente para acomodar a base no Congresso. E aí, veja. Vamos olhar algumas coisinhas. Ano passado, pelo menos, eu vou chutar para baixo, uma vez por semana, a partir de, sei lá, do início do ano passado mesmo, mas pelo menos uma vez por semana eu falava, ó, a legislatura que vai começar em 2023 será marcada por regulamentação, controle.
a legislatura do compliance. Pode anotar. E eu bati nessa tecla. Ontem saiu essa nota. Estreante na Câmara apresenta 61 propostas em apenas 2 dias. Bicho, o cara acabou de chegar. Tem 61 propostas. Esse cara não tá sozinho, irmão. Sozinho no sentido assim, cara. Esse cara não é um principiante. Não é um boca aberta. Não é. E não chegou sozinho. Tem grupo. Esse cara tem um grupo político. Grupo político, eu digo assim, tem setores que o apoiam. Seja setores do empresariado, seja alguns setores de determinadas indústrias. Existe um grupo que apoia esse cara. Todo grupo tem suas prioridades. O cara do União Brasil era ex-secretário de Habitação de São Paulo. Ele propôs 27 projetos de lei nos 2 dias iniciais. Até o momento, né, foram 61 ações. Além de projeto de lei, ele apresentou projetos de lei complementar, requerimento de urgências de temas relevantes, criação e instalação de comissões especiais e frentes parlamentares. As frentes é para fazer acompanhamento de determinadas coisas, ou temas, como frente da educação. Comissão especial, meu amigo, o cara está querendo aprovar alguma coisa muito rápido. Comissão especial é criada para não passar pelas comissões tradicionais, para acelerar o processo. Esse cara ele sabe o que ele está fazendo, não é boca aberta. Ex-secretário de Habitação de São Paulo, Marangoni, promete defender pautas de habitação, regularização fundiária. A pauta prioritária para a legislatura, porém, é a reforma tributária. Reforma tributária. Isso interessa muita gente, muita coisa pode ser discutida. Toda reforma, alguém sai perdendo. Todo mundo perde, mas alguns perdem mais, outros perdem menos. E tem gente que às vezes ganha. Ele também quer se debruçar sobre, olha isso aqui, Fundo de Participação dos Municípios. Meu amigo, isso aqui envolve muita coisa. Você pode modificar, assim, ajudar muito um município, quem sabe outro vai sair chupando o dedo. E reforma administrativa. Reforma administrativa é você mudar a operacionalização de toda a máquina do establishment. Isso aqui é uma regulamentação também, né? Você vai fazer tudo na reforma administrativa junto com a reforma tributária. Pelo menos 3 grandes regulamentações o cara está querendo lidar. 3. Além disso, a lei establishment. A turma do PT tem a agenda deles, que também envolve regulamentação. Tem a reforma militar, algum tipo de regulamentação. Estão tentando, estão costurando no que é possível, uma coisinha aqui, uma coisinha lá, tira um poderzinho aqui, um poderzinho colar. Está acontecendo, tá claro, não tem nem o que questionar. E a turma do Dilma agora prepara uma nova investida contra a política, né, de defesa pessoal de Bolsonaro. E aí diz que eles vão discutir a regulamentação da Lei 10.826 de 2023, que dispõe sobre o registro, a posse, o porte, né, em todo o território nacional. O grupo será composto por técnicos da Justiça, integrantes da Defesa, Fazenda, PF, CNJ, CNMP e da AGU. 7 grupos. A ideia, segundo o governo, é analisar a reestruturação da política de controle de armas no Brasil. Regulamentação. 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 Soma isso tudo. Essa daqui é literalmente mexer nas engrenagens mais profundas do funcionamento do Estado brasileiro. Regulamentação. Agência reguladora, né? Óbvio. Quem mais regula do que uma agência reguladora? Olha as ideias. As ideias. E o que diz esse jabuti? Que nessas 11 agências vai haver uma mudança, obviamente, se aprovada, se incorporada ao texto essa emenda, vai haver uma mudança, em vez de as decisões normativas, as atividades normativas das agências, desses setores que movimentam bilhões e bilhões de reais. A gente está aí trazendo no quadro quais são esses setores. Então você tem a ANA, saneamento básico, a ANEEL, energia elétrica, a Anatel, telecomunicações, a NTT, que cuida de rodovias, concessões de rodovias e de ferrovias, a ANS, que cuida de planos de saúde, saúde suplementar. Enfim, são setores que realmente movimentam bilhões e bilhões de reais e que prezam muito pela segurança dos contratos, porque quem está investindo ali por menos tempo tem um contrato de 20, 30 anos na mão, Dani. E aí o que acontece? A tentativa do Congresso, mais especificamente da Câmara, é
de criar conselhos dentro dos ministérios com participação direta do Poder Executivo, com participação dos setores, dos empresários, da academia, enfim, pessoas convidadas pelo governo para compor esses conselhos e tirar algumas decisões sensíveis das agências reguladoras. Isso significa que o governo, em tese, poderia influenciar mais essas decisões que, para uma empresa, custam bilhões de reais, né? Qualquer mudança ali envolve muito dinheiro. Vocês estão entendendo a brincadeira? Pensa o seguinte, tem uma empresa que ela tem, sei lá, pensa assim, uma empresa grande. Uma empresa que tem uma linha de produção de alguma coisa. Sei lá, uma empresa mais nova, ela pode utilizar, sei lá, algum motor específico aí, sabe? Produção alemã, alta eficiência. O cara chega assim, ó, meu motor é 85% de eficiência. É bom, sabe? É SG, meu motor é SG. Tem outra empresa ali que tem uma empresa mais antiga, sabe? Empresa da década de 40. Que grande parte mudou, mas tem muita coisa antiga. Tem um motorzinho mais antigo, né? Que não tem a mesma eficiência, gasta um pouco mais, né? Dissipa muito calor, não é tão SG assim. Tô dando um exemplo assim, primeiro que veio na minha cabeça. Aí o governo falou, ó, velho. Então, né? Diante aí do cenário, buscando uma transição energética. Vamos baixar aqui uma regulamentação agora que a empresa vai ter um tempo para se adaptar, viu? Tem que assim dar uma renovada no maquinário. Isso aqui, inclusive, vai ajudar na reindustrialização do país. Investimento em tecnologias mais eficazes e tudo mais, 4.0. Nessa brincadeira, irmão, uma empresa não gasta R$1, a outra quebra. Uma não gasta R$1, a outra quebra. Agências reguladoras: saúde, rodovias, petróleo, telecomunicações, plano de saúde, energia, até cinema. Vai sair, e olha só, são indicações que normalmente você vê. Por mais que a gente saiba como é o perfil de alguns locais, como Câmara, como Senado, ainda tem, né, algumas divergências entre eles. Então os nomes que você acaba por indicar, eles representam assim, alguns grupos, né? Mas a partir do momento que você começa a ver que há uns conselhos, etc e tudo mais, você começa a concentrar um poder sem tamanho na mão do executivo, né? Quando é um executivo responsável, que trabalha pelo Brasil, você fala, pô, não, beleza, né? Um governo muito melhor do que essas indicações lá do passado e tudo mais. E quando é o PT? Já pensou os conselhos do PT? Já pensou nos convidados? Já pensou o que ele está falando? Não, os empresários podem compor, segundo a informação da CNN. Tu já pensou nisso daqui? Cara, isso aqui envolve, como o cara falou, bilhões. Você está mudando assim, naquelas engrenagens da raiz. É o alicerce da máquina. Mais profundo que isso, nosso ex-presidente Michel Temer, lá no evento do grupo do Dória, do LIDE, ele defendeu uma reforma no sistema de governo com a implementação do semipresidencialismo. E pegou, né, o fluxo, né, surfando a onda de tudo que está acontecendo. Falou, olha o caos. O Brasil está vivendo um caos institucional. Está vivendo um caos institucional porque toda parece um maluco. É para conferir estabilidade institucional ao país e evitar o que chamou de trauma do impeachment. A turma está pegando os fatos recentes. O Marcos Duval parece que escolheu o melhor momento, né? Não, vai ter uma reunião ali, vou dar um motivo pro Michel Temer. Essa legislatura vai lidar com temas tensos, sérios. Eu espero de coração que a turma que está lá preste muita atenção em tudo que está sendo discutido. Entenda profundamente dos temas. Tenha força. Porque aqui não vai ser só pressão do governo. Você acha que um negócio desse aí mesmo, que, por exemplo, envolve agências reguladoras, você acha que é só o governo federal que tem interesse? Como o cara falou, pode representar bilhões. Você acha que não tem outros grupos também colocando pressão por tudo que é lado? Você acha que não tem setores aí? Gente, olha a quantidade de, sei lá, confederação de sei lá de tal grupo,
associação, não sei o que lá de tal outro grupo. Você acha que esses grupos aí não procuram contato, diálogo com os políticos para tentar também avançar com as agendas? Esses temas, eles sofrerão pressão de diversas alas diferentes para avançar. E eu espero que o Brasil, no final do dia, seja colocado como prioridade. Mas o que eu espero dificilmente vai acontecer. A gente sabe que no final do dia é muito mais assim, sei lá, né? O grupo mais forte normalmente tenta impor a sua vontade. Não vai dar tempo de comentar algumas coisas ligadas a questões econômicas. Deixamos para comentar amanhã. Vamos ver como é que vai ser o dia de hoje, né? E aí a gente traz. Mas é isso que eu queria comentar com vocês. Existe a agenda da esquerda, existe a agenda da direita, existe a agenda do establishment. E o establishment está insatisfeito. Você está vendo? Quer estabilidade. Está no discurso do Lira. Está no discurso do Pacheco. Está no discurso do Temer. Está no semipresidencialismo. Isso vem avançando, devagar e sempre. Por hora eu fico por aqui. Se gosta do meu conteúdo, posta também do canal. Tem um botão de valeu, tem um pedido na descrição, sempre falo isso. Vou mandar o vídeo do Marcos Duval e o outro que passou agora do CNN lá no canal do Telegram. Só clicar para dar uma olhada. E tá link aqui na descrição. Compartilha esse vídeo, pelo amor de Deus, não vai cair o dedo. Se puder, né? Se puder, é a vida também. Vou ficar muito feliz se puder. E espero poder te ver amanhã de novo. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!